obedeciam ela, faltavam, não prestavam contas. Daí o Ricardo falou assim, ó, você vai entrar lá para ser chata, né, para botar ordem no negócio. Então eu entrei, né, assumi a equipe, tinha poucas pessoas, e chamei a Kelly, falei, Kelly, você é minha parceira, conto contigo, estamos junto, não abro mão de você, eu vim aqui para dar dura e para ser chata, né, com as pessoas, no bom sentido. Então, eu peguei uma equipe pequena, cheia de problemas, e Deus foi, né, ao decorrer do tempo, trabalhando, depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês daquilo que Deus tem feito. Então, a importância de estruturar um trabalho com crianças dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, leva tempo. Não estamos no nosso ideal ainda, estamos longe daquilo ainda que a gente sonha, né, para o Ministério Infantil, mas a gente está caminhando para isso. Então, a principal coisa, né, que a gente precisa entender é que nós temos um chamado. O texto lá de Mateus 28, 18 a 20, é o grande ide, né? Falei que Jesus poderia ter falado muitas coisas antes de ir para os céus. Ele deixou só uma coisa para a gente, né? Ide, fazei discípulos. E quando a gente pensa em alguns textos bíblicos, a gente geralmente não costuma pensar em crianças, né? Você fala fazer discípulos de todas as... Você pensa em todo tipo de gente, mas a gente geralmente não pensa em crianças, né? Então lá, o público-alvo é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo, gente? Fazer discípulos. E a criança se inclui nesse ID, né? Nós temos essa missão. E por um tempo, eu vim falando com a Paula no carro. Falei, por um tempo, a gente pensava assim, nossa, o nosso público-alvo, eu creio que vocês também devem pensar assim, né? Se eu perguntar para vocês, qual que é o público-alvo, né, do ministério? Certamente vocês vão falar para mim que são as crianças, não é verdade? Ou não? Estou enganada? Que a gente pensa, não, são as crianças, né? E isso, o trabalho em conjunto veio para, né, ampliar o nosso horizonte. E nós descobrimos, através do trabalho em conjunto, que o nosso público-alvo são as famílias. É muito, né, algo muito, muito mais abrangente. Nós temos as famílias como nosso público-alvo. E eu queria deixar umas coisas aqui para você estar pensando aqui comigo, rapidinho. Então, ó, cada criança representa uma família. Então, cada criança representa um pai, uma mãe, um tio, uma avó, enfim, né? Tem toda uma família envolvida. A gente não pode se esquecer das famílias no nosso trabalho. O trabalho que pensa só na criança, né? Pensa ali na celebração, ministra na vida deles ali, gasta um esforço físico ali e não interage com os pais, a gente tem visto que é jogar energia fora. É algo que fica ali no domingo, né? Nas celebrações e não passa daquilo. O trabalho de discipular não é nosso. Isso tira um peso do ombro da gente, né? Que a gente se sente na responsabilidade da salvação das crianças, né? O trabalho não é nosso. Deus não nos deu essa responsabilidade. E nós entendemos que o trabalho de discipular é dos pais, né? Nós temos desafiado eles a isso. Que o período que a criança passa na igreja é muito curtinho. Ela vive a vida familiar, né? Se a gente for somar aí, são poucas horas por mês que ela passa na igreja. Então, o nosso papel é o quê? Do nosso ministério? Dar suporte aos pais, de alguma forma. E é isso que o trabalho em conjunto vem nos auxiliar. Daí vem a pergunta, né? Tá, mas como a gente pode alcançar as famílias, né? Como ter esse tete-a-tete com os pais, com a família? Então, a gente vai começar a falar aqui dos pilares, né? Os 3 pilares aí. O primeiro é a celebração, né? A nossa celebração, nossa reunião lá da família. E como que a gente trabalha nesse primeiro ambiente? Eu não sei como é, né, a realidade de vocês hoje de espaço físico. Hoje nós nos reunimos num clube, então é complicado. A gente usa um vestiário que parece... As crianças falam que é banheiro. Ah, a gente vai lá no banheiro, tia. Então a gente se reúne num vestiário. É um espaço extremamente aberto, é uma loucura, tem piscina, a gente tem que isolar tudo. Não é um ambiente agradável. Até eu brinco, né, que às vezes tem crianças pequenas que não querem ficar. Eu falo, eu também não ia querer ficar num banheiro, né? Mas, enfim, é o que a gente tem hoje, é o que a gente tem trabalhado, então não sei qual que é a sua realidade. Mas qual que é o objetivo da celebração? Nós temos um foco diferente da celebração. Lá na nossa igreja, nós costumamos... as crianças, desde o comecinho, já descem lá para o vestiário, né, o banheiro, e nós fazemos uma celebração própria para eles. Um louvor para eles, nós recolhemos dízimos, uma celebração kids, né? Nós fazemos algo focado para eles. Nós temos uma linguagem atraente, né? A gente vai falar, né, para criança, você tem que, não pode ter vergonha, você tem que, né? Nem todos vão querer se pintar de palhaço, mas você tem que ter uma certa desinibição nisso. Como eu disse, um espaço para elas, né? Eu não sei a realidade de cada um aqui, mas o que a gente puder de fazer para melhorar esse ambiente é muito importante, de pensar em cada detalhe do ambiente que elas ficam.
E uma dica, assim, né, que a gente está repensando o nosso projeto lá na igreja, nós não vamos mais usar mesas nas salas. Por quê? As crianças ficam na escola a semana inteira. Daí elas chegam lá, abrem a porta e falam, nossa, parece que estou na escola de novo. Então nós vamos fazer tudo em colchonetinho no chão, a gente está repensando um pouquinho essa estrutura. Nós precisamos o quê? Ensinar a importância da celebração, a importância de não faltar, que tem muitos pais que não priorizam. Então a gente tem o foco ali de falar, olha, a celebração é importante, vocês têm que participar da celebração. Outra coisa que nós temos, né, tentado trabalhar lá é a importância da Bíblia. Eu não sei se todos trouxeram Bíblia papel, né? As crianças estavam levando o celular, né, a Bíblia no celular. E nós fizemos um desafio de púlpito, falei, pais, vamos fazer uma campanha, nós queremos as crianças com Bíblia de papel. E teve uma semana que um professor veio e falou, Lô, deu resultado. De 40 crianças, 35 estavam com Bíblia. Eu falei, ô glória, tudo Bíblia nova. A gente precisa ensinar esse amor das crianças pela palavra de Deus, né? Que hoje as pessoas não carregam mais a palavra de Deus. Ensinar o amor pela sua igreja local. A gente tem trabalhado isso com eles também, a importância do corpo, né? Da sua igreja. Né, da criança, poxa, eu faço parte, eu amo a minha igreja no qual eu estou inserida. A gente precisa ensinar isso, trabalhar isso na cabecinha das crianças. E às vezes para os pais também, né? A gente precisa ensinar esse amor pela igreja para os pais. Ensiná-las sobre adoração. Eu não sei quantas pessoas trabalham com crianças aqui, cuidando de crianças. Vocês pegaram aquela fase da dança do coaquito, do canguru, né? A gente estava nessa fase lá, as crianças, quando eu assumi, as crianças só dançavam a dança do patinho. Falei, nossa, Senhor, né? Falei, a gente precisa chegar em algo mais profundo com as crianças, ensinar algo diferente para elas. E a gente começou a inserir algumas músicas. Não sei se vocês conhecem o CD da Vineyard, de Deus Grandão, que são músicas de adulto, mais com cara de criança. Então, a gente começou a ensinar músicas de adultos, que eles gostam de músicas de adultos, né? Até a gente ensinou uma lá que foi muito engraçado. A Caridade, do Anderson Freire, aquela música pentecostal. As crianças cantam, elas fecham o olho, elas adoram. É um ambiente muito legal que a gente consegue criar com eles ali. Até uma situação também, outra situação interessante que a gente viveu lá. Logo que a gente começou a inserir esse momento de adoração profundo com eles, de fazer os slides com as letras, que a gente, né, às vezes a gente não faz, só acha que tem que fazer gestinho, né? A gente começou a colocar as letras e a gente colocou a música Quebrantado na versão infantil. E o menininho começou a chorar na música. Daí eu já comecei a chorar junto, né? Daí ele veio assim, eu falei, Mateus, por que você está chorando? Ele falou, ai tia, eu não sei, mas eu fui tão tocado nessa música, você mexeu alguma coisa no meu coração. Eu falei, ô glória, né? Então é isso que a gente quer despertar esse desejo nas crianças da adoração, né? Da adoração verdadeira, o alvo da nossa adoração. Outra coisa importante, a gente precisa ensinar sobre a generosidade, sobre a oferta, sobre o dízimo. Tem muitos pais que não fazem isso, né? Então, automaticamente, vai reproduzir isso nas crianças. Mas a gente tem tentado trabalhar muito isso no coraçãozinho delas. Que na nossa igreja teve uma fase de... Todo ofertório lá infantil, a criança pegava o coração, ia lá e colocava o coração na caixinha. Daí eu perguntei para eles, falei, nossa, né, vocês estão dando coração? A gente não tem, a gente dá só o coração. Daí a gente compartilhou com eles. Falou, olha, o coração a gente só dá uma vez para Jesus. A gente precisa ofertar também, não precisa dar o coração toda semana. Então, a gente precisa trabalhar... Começar a ensinar isso para as nossas crianças, a importância da oferta, né? Explicar para eles o porquê do dízimo. Né? Daí você explica, sabe o papel que você usou no banheiro? Então, é comprado com dízimo. A água, o copinho. Então, a gente precisa, né, começar a ensinar desde pequenininho isso para as nossas crianças. Então, sobre a celebração, depois eu vou abrir para perguntas, se alguém, né, quiser fazer alguma pergunta. Segundo pilar, o nosso segundo ambiente são as células, né? Os nossos grupos pequenos. Nas células, o que a gente quer, né, ensinar para a criança? Ensinar a importância da comunhão, né? Da gente estar junto ali, que isso é importante, a igreja que se reúne na sua casa, a gente está junto todas as semanas, comendo lanche junto. E nas células, elas vão ser ministradas, é o mesmo princípio que foi usado na celebração, só que com histórias diferentes, brincadeiras diferentes, enfim, mas é o mesmo princípio. Terceiro pilar seria o lar, e aí que é coisa difícil a gente enfocar na cabeça dos pais a importância de ser feito o cultinho lá doméstico, né, a reunião semanal. Na nossa igreja a gente está caminhando, né? A gente fica meio que empurrando os pais ali, vocês precisam fazer em casa, né? Precisa reforçar em casa tudo que eles aprenderam. Então é um momento muito bacana, é um momento de interação entre os pais e os filhos. Na nossa casa, às vezes, é meio enrolado, né? Porque eu tenho uma de 8, que está aqui comigo, a Suzana, nem apresentei, né, gente? A Suzana, minha filha, está aqui comigo, faz um tchauzinho, Su. E a Paula também, que é uma pessoa que tem me ajudado lá no nosso ministério, uma facilitadora. E lá em casa, então, fica complicado. Tem a Luísa, que depois vocês vão conhecer, que eu trouxe o vídeo dela.
ela fica emburrada na hora do culto, ela vai para o quarto, ela se tranca, se a gente não coloca a música que ela quer, ela fica brava. Então é aquele culto conturbado, e a gente ora, daí ela volta, enfim. Mas a gente tem feito isso, e a gente tem visto a importância desse pilar que é o lar, né? Da gente estar realmente junto com os nossos filhos, sustentando tudo aquilo que eles já aprenderam na celebração e nas células, tá? Eu vou pôr um vídeo aqui da minha pequena, que eu queria que vocês vissem. Ela foi na celebração, né? Teve lá, participou da aulinha, e ela chegou em casa e perguntei para ela, falei, e aí, Luísa, o que você aprendeu hoje lá? Eu queria que vocês vissem o que ela compartilhou aqui. Eu perdi na escolinha a Casa de Noé. Os homens brigando e pareceu um arco-íris e o Arca de Noé começou a chover. Aí a Arca de Noé começou a começar. E a tia Denise fez. Contou a historinha. E a gente fez dó. Ela já começou a enrolar, já começou. Mas uma criança de 2 anos e meio, vocês viram que ela conseguiu, ela foi meio fora da sequência ali, né? Mas o arco-íris, a Arca de Noé, os homens brigando. Então, né, eu percebi ali o quão é importante, né, o momento da celebração ali, da gente preparar uma aula, que as crianças guardam. Na hora que eu perguntei para ela, que ela começou a falar, eu falei, não, vou ter que filmar. Eu falei, fale de novo, filha. Né? E ela começou a falar, ela conta para todo mundo essa história. E os homens brigando, e choveu, e tal, e apareceu o arco-íris. E a importância. E isso depois a gente viu no lar, né? Que a gente foi reforçar e ela compartilhou comigo o que ela aprendeu, né? Então, o que a gente precisa, gente? Né? Em oração, em consagração e dedicação. A gente tem que viver a igreja nesses 3 ambientes, né? Com as nossas crianças. A gente precisa viver a igreja na celebração, na célula e no lar. A gente precisa pensar em cada espaço com muito carinho, né? Em cada espaço que a criança vai ser ministrada ali. De uma forma especial, ter um carinho pelas crianças, um carinho pelas famílias. Isso não brota assim, né? É fruto de oração, de dedicação, e Deus vai reavivando algumas coisas, né, na nossa vida, no nosso coração. Então, vamos falar um pouquinho, né? Então, vocês não conhecem, acho que a maioria não conhece o nosso material do trabalho em conjunto. É um material fantástico, né? Muito bem elaborado, muito bem preparado. Vou falar um pouquinho deles aqui para vocês. Depois eu trouxe, tá, gente? As revistas, se você quiser me procurar depois para ver, para dar uma folhadinha, eu trouxe um pouco do material que a gente tem lá. Então, o que inclui aí nesse material? Nós temos a revista da celebração, que é de 0 a 12 anos, o berçário, enfim, a gente trabalha todas as faixas etárias. E na sua igreja você pode dividir, né, da maneira que você achar melhor, né? Lá nós dividimos, a gente está fazendo uma mudança agora na estrutura, mas 0 a 1 ano, 2, 3 e 4, 5 e 6, enfim, né? Até os 11 anos de idade. Então é dividido por turmas e cada revista da celebração é facilitador 1, 2, para cada faixa etária é um material diferente, tá? Uma linguagem diferente. Depois nós temos a revista da célula, muito bem detalhado também, muito bem explicadinho, a revista da célula, com o mesmo conteúdo, né, da celebração, mas de uma forma diferente. Nós temos a revistinha dos pais, que é aquela revistinha que você vai estar fazendo, né, o seu cultinho familiar ali, sua reunião familiar. E também temos o devocional das crianças, que é para crianças de 7 a 12 anos, que é para ela fazer diariamente uma liçãozinha simples, ali um versículo, né, para ela tá fazendo em casa. Fora isso, tem revistas de histórias, tudo ilustrado, né? É um material excelente, um material assim, fantástico mesmo. Daí, ó, na celebração, o que o material oferece? Ele oferece toda uma estrutura de aula. É muito simples. Então, assim, até mesmo uma pessoa que nunca deu aula, se ela pegar aquele material para ler, ele tem passo a passo, quebra-gelo, aplicação, lanche, usa isso, usa... Então, é muito detalhado, já com coisas para tirar xerox. É fantástico, assim. É um material muito simples de ser usado. Na célula, como eu disse, é o mesmo conteúdo da celebração, só que através de outras histórias, outras brincadeiras. E no lar, a revista dos pais também, né, com todo com o mesmo assunto, para a gente trabalhar na família. Às vezes ele manda fazer comida, você tem que fazer com os filhos, é muito bacana, é uma interação muito legal.
E o devocional é para as crianças, né, terem o maior contato com a palavra de Deus, né, tá colocando em prática tudo aquilo que elas aprenderam. Bom, tem alguma dúvida aqui, gente, no material? Depois eu quero que vocês venham pegar aqui para dar uma folhadinha. Quem trabalha com criança, vocês vão gostar bastante. É um material muito bacana. E só um detalhe assim, o que é legal é que todo esse material converge para um único caminho, né? Tem um tema central ali. Então foi muito bem trabalhadinho, foi algo muito, muito bem elaborado. Bom, daí vem a pergunta, né? Quem pode liderar uma célula de crianças? Hoje, na nossa igreja, nós temos 120 células, mais ou menos, e nós temos 13, 14 células de crianças. Nós temos uma que é fora da célula dos pais, né? Que os pais vão lá, deixam as crianças e vão para suas células. Nós cremos que esse não é o ideal, tá? A gente está numa transição aí de chegar a um ponto bacana ali nas células. Então, hoje, nós entendemos o quê? Que as crianças são responsabilidade dos adultos da célula. Né? Talvez você tenha 3, 4, 5 crianças, ela é responsabilidade da célula, né? A célula precisa prestar um cuidado a essa criança. Uma coisa importante, né? É o grande ideal que nós temos tentado trabalhar. Hoje nós trabalhamos com revezamento, né? Tipo, cada semana uma pessoa fica da nossa célula, às vezes fico eu, às vezes fica a Paula, enfim, a gente vai revezando isso. Não é o ideal. A gente quer chegar num outro patamar, que é levantar um líder específico para a criança na célula. Então ela participa ali do louvor, né? Você pode deixá-la junto. Ela participa do quebra-gelo junto. E no quebra-gelo tentar inserir algumas coisas legais para a criança também. Às vezes você faz, né, nos quebra-gelos uma pergunta: onde você estava em 1900 e bolinha, né? A criança não era nascida. Daí ela fala: poxa, ela não vai interagir naquele quebra-gelo. Então, às vezes, pensar alguma coisa para a criança. Uma vez deixei a Suzana fazer um quebra-gelo, ela trouxe um quebra-gelo. Então a gente precisa tentar, né, pensar nas crianças um pouquinho. Mas a gente tem o propósito de levantar um líder específico para elas. A célula de criança acontece paralelo à de adultos, na mesma casa, né? Você pega um ambiente ali separado, né, para você estar fazendo a célula com as crianças. O líder de crianças é um líder normal. Ele vai participar do GD, né, vai prestar contas. É um líder como, né, na célula de adultos. Seria a mesma coisa. E a gente vai... eu sei que é muita informação, irmãos, mas vai guardando aí que, né, é algo que vai abençoar muito a vida de vocês, a vida da igreja. Então, a gente precisa chegar nesse ideal de realmente a criança ter um líder, né? Tá com um líder ali específico para elas. Bom, vamos falar um pouquinho, voltando na celebração, da estrutura física, né? Como que a gente tem trabalhado na nossa celebração. A gente está num processo de transição e a gente vai mudar algumas coisas na nossa igreja. Então, a gente está... hoje a gente tem várias equipes de várias cores, enfim, isso que a gente chegou a um pensamento que isso, né, a gente quer montar áreas específicas para cada idade. Nós vamos começar a trabalhar com faixas, idade escolar, tá? A gente vai começar a trabalhar na igreja, por quê? A criança, às vezes, faz aniversário, várias crianças, né, durante o ano, e fica migrando de uma sala para outra, e faz uma confusão, enfim. Então, a gente pensou em começar a trabalhar com as idades escolares e fazer essa transição só uma vez por ano. A criança muda de série, ela muda lá automaticamente na igreja. Então, seria só no começo do ano essa fase de transição que é meio difícil para a criança. Às vezes mudar do espaço amarelo para o vermelho, ela estranha, que é um pouquinho diferente. Então a gente vai optar pelo seguinte. Então lá a gente tem o espaço rosa, que é de 0 a 1 aninho, que é o berçário. Um espaço, né, só para os bebês. Pensar muito nessa estrutura de oferecer algo que traga segurança para os pais, principalmente quem tem bebê, né, que fica inseguro, às vezes tem medo de deixar, né? Enfim, a gente tem procurado planejar algo assim bem seguro para as crianças. Depois a gente vai ter o espaço amarelo, que seria o maternal e o jardim, que seria de 2 a 5 anos, que a gente chama de galerinha lá, ou turminha, enfim, que, né, que é essa faixa, os pitocos, né, os bagunceirinhos. Então a gente está montando um espaço legal para eles também lá, algo que atraia eles. O espaço vermelho, que é de 6 a 8 anos, que é o fundamental, que a gente vai chamar de kids, e o espaço verde, que é de 9 a 11, que são os juniores. Então a gente vai procurar trabalhar, né, setorizar aí para ficar fácil para os pais. Até a gente estava, né, na nossa igreja agora, a gente está tentando montar um ministério infantil todo equipado, com muito brinquedo. Daí uma pessoa perguntou assim para mim de outra igreja: nossa, mas para que tanto brinquedo? Não vão aprender a Bíblia? Né? Daí eu até comentei que uma criança de 2 a 5 anos, o máximo que ela consegue focar numa lição, né, numa aulinha, no máximo 10 minutos. Passou disso, elas não vão prestar atenção em nada, já, né?
Enfim, a gente tem que pensar no espaço legal para que eles possam brincar, né, se divertir ali, eles entender que a igreja é um lugar bacana, que eles vão aprender, mas eles podem se divertir. Ainda o Ricardo falou assim para mim, né, que eu estou pensando em 1000 coisas lá. Ele falou, as crianças vão ficar não vão querer ir embora do Ministério Infantil. Eu falei, não vão querer ir embora, eles vão querer ficar lá, porque vai ser um espaço muito bacana para eles. Esse é o nosso desejo lá. E uma coisa importante é que depois que eu tive as minhas pequenas, né, a gente precisa oferecer um ambiente seguro para as crianças, né, para que os pais confiem no nosso ministério, que eles cheguem lá, eles entreguem com segurança, né, os filhos para a gente. Então, uma das coisas que a gente adotou lá na nossa igreja, há um tempo atrás, são as pulseirinhas de identificação. Então, cada criança recebe uma e cada pai recebe uma numerada, né? E se houver alguma necessidade específica da criança, a gente passa no telão, rosa 2, né? O pai levanta e vai lá para ver o que está acontecendo com o seu filho. Nós adotamos isso e nós temos também, por enquanto, que o meu ideal é mudar, nós temos, cada classe tem um livrinho de frequência para a gente estar vendo, né? A frequência da criança, né? Se a criança, quantas crianças têm vindo, se tem alguma que está distante, que não tem mais vindo. Então, você pode adotar o método de segurança que você achar mais viável, né, na sua igreja. Mas isso é de extrema importância, gente, de extrema importância, esse lance dos pais se sentirem seguros com o nosso ministério, né? Porque era uma dificuldade que eu tinha. Eu falava, nossa, mas vai ficar aqui, pode escapar, sei lá, né? Os pais têm muito, hoje ainda em dia, que só más notícias. Então, a gente precisa, né, equipar bem esse lado do nosso ministério, que é a segurança do nosso ministério. Vou mostrar umas fotos aqui para vocês, um pouquinho lá da nossa equipe. Também do Bethesda Baby, né? Nós temos a parte lá dos bebês, e nós cuidamos dos bebês. Não trocamos os bebês, é uma opção nossa, a gente chama o pai para trocar, né? Porque é uma coisa íntima da mãe, então a gente não troca bebês, mas isso também é de cada igreja, tá? Foi uma opção nossa. Estamos cortando o lanche do berçário, que tem dado um pouquinho de problema, a gente dava bolachinha, né? Enfim, a gente está tirando o lanche do berçário, cada pai que quiser leva, a gente dá para a criança aquilo que ele designar. Então, isso daí é particular de cada igreja, né? Bom, aí um pouquinho da equipe, de 9 a 11 anos, os facilitadores, 5 a 6 anos. Vocês veem que é um banheiro, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem o banheiro. Lá, é um banheiro que é um vestiário, né? Aí a nossa equipe, uma parte dela, que participou da nossa reunião lá. Vocês veem que tem jovens, tem adultos, tem adolescentes, né? A gente hoje conseguiu chegar num ideal de a pessoa servir só uma vez por mês, né? Então, a pessoa não serve mais que isso. Ela serve só uma vez por mês. O facilitador é uma vez por mês, os auxiliares são uma vez por mês. Nós temos, por enquanto, um facilitador para cada turma e 3 auxiliares. A gente está trabalhando dessa maneira com eles lá. Então, aqui de 9 a 11 anos, 5 a 6 anos. Temos homens na equipe, é tão importante, homens, né? Eu comecei a desafiar alguns irmãos lá que a gente só tinha mulher. E Ministério Infantil não é lugar só de mulher. A gente precisa da presença masculina ali, né? Então a gente seriam muitos homens. Tem uns grandões, né? Uns parrudão, as crianças ficam meio com medo. E uma dica, coloca de 9 a 11 anos que são os mais, né? Daí você pode pôr os grandão lá, que daí dá uma presença ali no ambiente. Então a gente começou a inserir homens. E até deu uma briga, porque eu nem pensei, na hora de escolher as camisetas, de 9 a 11 anos, eu peguei um tom de rosa, eu nem tinha lembrado que era só homem. Daí, no dia da apresentação das equipes, entrou aquela ala rosa, aqueles homens tudo grandão, tudo de rosa, né? Daí, o Ricardo, lá, o pastor, começou a tirar sarro deles, enfim, né? Vem a equipe rosa agora, dentro tudo, eles veio com um cara assim de... Mas foi meio sem pensar. Mas eles falaram que não liga, que pode ser rosa de novo na hora da mudança. Olha lá, um homem lá meio de rosa, lá atrás, ó, de boné, tal, aí 9 a 11 anos. 9 a 11 anos. Mesma foto. 9 a 11 anos, olha lá, outro homem ministrando. Nós estamos investindo nos homens lá, hein? Olha lá, nossa equipe. Vocês veem os homens de rosas felizes ali, ó, de rosa. É a equipe de 9 a 11 anos. Olha lá, uma parte da turminha. Tudo improvisado, irmãos. Vocês veem que é um espaço assim, que a gente vai montando todo domingo, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, empurra berço, guarda berço, enfim. É um espaço todo improvisado. Aí são os menorzinhos. Bom, vamos lá. A gente vai mostrar um pouquinho aí da equipe. Daí você pode falar, nossa, mas é difícil, não? Montar uma equipe desse tamanho.
Como que a gente vai conseguir, né? O pessoal da minha igreja não quer servir. Na nossa igreja, às vezes, tem umas pessoas que falam assim, nossa, aqui é difícil que ninguém quer servir. Daí eu já fico brava. Eu falo, como ninguém quer servir, gente? Falei, alguma coisa está errada em quem está liderando. Que a gente precisa desafiar algumas pessoas. Eu creio que, né? Vou passar umas coisas aqui para vocês que eu fiz lá antes de iniciar, que acho que eu tinha 6, 8 pessoas na equipe. Primeira coisa que o pastor sempre falava para mim, Eloane, clame, clame, clame. Porque a minha tendência de mulher, né? A gente é meio agitada, já quer atrás de um monte de gente. Vamos, ajude e tal, né? Ele falou, você vai clamar que Deus vai mandar as pessoas para você. Então a gente tem que clamar ao Senhor da Seara, pois Ele é o maior interessado na colheita, né? Isso começou a entrar na minha mente, porque às vezes a gente quer sair correndo atrás das coisas, né? É Ele quem edifica a sua igreja. Somente Ele. A gente vai fazer a nossa parte, mas é Ele quem vai edificar o corpo. Outra coisa importante, contagie as pessoas, né? Eu mesma já fiz isso, tá, irmãos? Mas depois eu parei de fazer. Às vezes eu chegava lá no púlpito, lá na frente, e falava, irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem um monte de criança e não tem gente para servir, nos ajuda. Eu quase implorava. Pais, criem consciência, nós precisamos de você. Nossa, um apelo assim, que até eu quase chorava de pedir. Daí, e Deus foi trabalhando no meu coração. Eu falei, poxa, não é assim, né? Eu preciso contagiar eles com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A gente começou a fazer umas ações diferentes no Ministério Infantil, tal. A gente começou a fazer um agito, né, um pouquinho maior. E eu comecei a mudar meu apelo, né? Eu ia lá e falava, olha, a gente precisa de servos, gente que topa servir, quer abençoar a vida das crianças. A gente começou a mudar um pouquinho a ênfase do nosso apelo. Então é importante você contagiar as pessoas, né? Nós não queremos favor. Nós não estamos pedindo um favor, né? Nós entendemos que é um privilégio servir. A gente não está querendo favor de ninguém. Quando a pessoa agora vem no nosso ministério, graças a Deus, hoje a gente fala assim, viu, você pode esperar um pouquinho, a gente vai, né? Depois a gente vai tentar inserir. Porque o ministério começa a ganhar corpo, as pessoas querem participar, né? Hoje o pessoal chega lá, nossa, Elô, posso servir no Ministério Infantil? Hoje tem muita gente que já vem atrás. Mas antigamente não era assim, não. Eu meio que implorava lá. Nós trabalhamos por amor e em liberdade. Participa quem quer. Não faça um erro como eu fazia também, irmãos. Às vezes chegava alguma pessoa para mim, nossa, então eu não vou mais poder servir. Ai, por que não faça isso? Ai, eu preciso de você, não me abandona, pelo amor de Deus. Não. Hoje a pessoa chega, serviu, sei lá, um ano. Elô, não quero mais ficar. Não, irmã, muito obrigado pelo tempo que você serviu. Você foi uma bênção, Deus abençoe. As portas estão abertas, que você quiser voltar. Deixe as pessoas irem. Não fique segurando gente que talvez já não está mais, né? Vai acabar não abençoando a vida das crianças. Então, talvez você fale assim, é fácil você falar porque tem um monte de gente. Mas então hoje eu estou liberando as pessoas para ir. Eu creio que como o Senhor da Seara quem vai mandar, Ele vai mandar outras pessoas para suprir aquela necessidade. E outra coisa importante também, que a gente tem que pensar, a igreja não é uma empresa, né? Às vezes vai acontecer da gente não ter professores para aquela determinada idade, a gente não vai oferecer o trabalho, infelizmente, né? A gente não é uma empresa, um prestador de serviços. E a gente vai orar para que Deus levante, né? Alguma pessoa para estar assumindo aquela área que está faltando, alguma coisa assim. Mas a gente precisa contagiar realmente, né, as pessoas. Daí vem a pergunta, quem pode servir no nosso ministério? Eu confesso que até um tempo atrás, a pessoa chegava assim para mim, Elô, queria servir no Ministério Infantil. É batizada? Sou. Já é membro da igreja há quanto tempo? Só tanto tempo. Legal, semana que vem eu já coloco você na escala. Era muito, sabe, era algo automático. Já hoje inserindo um monte de gente, eu não tinha um certo parâmetro de conhecer a vida daquela pessoa. Então a gente, né, tem algumas coisas aí. Primeiro, convertidos que amam a Deus. A pessoa tem que ser convertida, né, irmãos? Senão a gente terceiriza o trabalho, a gente contrata professores de fora, né? Mas nós queremos convertidos que amam a Deus, comprometidos com a visão da igreja, né? A nossa visão lá é ganhar Piracicaba para Jesus através das células. Nós queremos que a pessoa esteja comprometida com isso, né? Esteja junto ali com a gente. Seja envolvido numa célula, logicamente, seja uma pessoa lá que esteja fluindo na vida da célula, que seja apaixonado por crianças. Tem gente que tem uma paixão natural, né? Tem pessoas que você vê que é um amor pelas crianças, é algo já muito nítido. Tem outras pessoas que não são pessoas dispostas a trabalhar. Simplesmente falar, Elô, eu não tenho muita habilidade, mas eu estou disposta a trabalhar. No que eu posso servir, né? Para ajudar. Irmão, você não pode me ajudar a dar, acho que 1 para cada 2? Deixa eu só pegar um aqui para mim. Outra coisa aí, ó. Homens, né? Você viu que eu coloquei como primeiro ali, como primeira opção. A gente precisa quebrar um pouco essa cultura de que quem cuida de criança é mulher, né? A gente precisa quebrar essa cultura e os homens também, né? Perceberem que eles podem servir no ministério, ministrando, auxiliando, né? O ministério infantil.
Bom, vou esperar um pouquinho vocês receberem aí. Esse daí é um exemplo de formulário, tá? Que a gente tem usado lá. Isso, vamos ajudando. Ela devia ter passado antes, né? Para vocês. É um formulário que nós temos usado para novas pessoas. E o sistema que a gente vai adotar agora, né? Nós vamos fazer entradas trimestrais de novas pessoas no ministério. Treinamento básico para a pessoa, né? Para a pessoa que vai estar entrando. Tanto facilitador, como auxiliar, como do lanche, como da recepção, né? Como da equipe de artes lá que vai montar cenários. Enfim, a gente vai fazer essa entrada de novas pessoas a cada 3 meses. Então, ó, tem aí dados pessoais da pessoa, né? Coisas básicas ali da pessoa. Na igreja do Bill Hybels, eles pedem antecedente criminal, exame de sangue. Daí você fica à vontade se você quiser fazer algo mais profundo assim, né? Mas então, dados pessoais ali da pessoa. Daí tem ali os requisitos para fazer parte de uma equipe, né? Então, membro desde quando, foi batizado, né, na nossa igreja, participa de qual celebração, né? Porque às vezes a pessoa não vai nem no culto. Você fala, nossa, mas o irmão estava aí. Eu fico de olho nos meus voluntários. Eu falo, gente, alguém viu o irmão tal? Ah, fez 2 semanas que não vem. Opa, tá tudo bem, irmão? Não estamos sentindo sua falta, né? Fazer um contato com a pessoa. Se formou no centro de treinamento, né, que é o nosso CTM, é um centro de treinamento ministerial. Se formou, tá em que estágio? Tá concluindo? Não, enfim. O nome completo dos líderes da célula que ele participa. Se for líder, o nome do supervisor. E, no caso da pessoa que for servir, a gente vai pedir uma recomendação do líder de célula dele. Viu, querido? Eu queria que você recomenda o irmão tal, né? Que está querendo servir. A gente vai pedir uma justificativa ali para ele. E depois vem a área de interesse. Né? Que no Ministério Infantil tem muitas coisas, né? Várias áreas para estar trabalhando. Facilitador, louvor, que é uma coisa importante. Hoje a gente tem um dirigente para cada domingo, uma pessoa que vai estar ali conduzindo o louvor para as crianças. Lanche, recepção, mídia, uma pessoa para montar, pôr slide, pensar nas músicas, né? Enfim, tem várias áreas que a gente pode estar servindo. O espaço de preferência, isso é importante. Às vezes eu pergunto assim, querida, você quer servir em qual idade que você gosta? Tem alguma idade específica? Não, qualquer uma. Ela falou, não, deve ter alguma coisa que te agrade. Talvez os bebês, né? A pessoa vai assinalar a área específica. E uma coisa importante, né, que a gente vai avaliar muita coisa nessa resposta. Por que você deseja trabalhar no Ministério Infantil? Então, às vezes, a pessoa vai querer escrever um livro. Daí você fala, vira a página e escreve no fundo, né? O porquê você quer trabalhar, tá junto com a gente. Depois vai ali, né, algo para a pessoa assinar. Eu me comprometo, né, a servir, enfim. Daí depois a pessoa vai passar, né, pela nosso treinamento e a gente vai inserir ele no nosso ministério. Eu fico muito feliz porque na nossa igreja no passado, como eu disse, as pessoas ficam uma vez por mês. Em um ano, irmãos, poucas pessoas faltaram. As pessoas cumpriram exatamente as escalas. Quando não podiam, me avisavam. Então, assim, a gente precisa criar essa cultura de prestação de contas, né? De não chegar e, né, não foi, o que aconteceu? Não, hoje a gente conseguiu criar essa cultura de avisar, não vou poder estar, porque eu estou com a coluna. Hoje uma irmã mandou, estou com a coluna travada, Elô, não vou poder ir. Enfim, então a gente precisa criar essa cultura de prestação de contas, né? De a pessoa não ir, não fala nada, né? A gente não pode viver dessa maneira no nosso ministério. Bom, precisamos de uma equipe empolgada. E quem vai trazer essa empolgação? Somos nós, né? Se a gente estiver lá desanimado, nossa, o trabalho não vai, né, gente? Nossa, que é duro, tem criança que não tem jeito. Né? A gente precisa contagiar as pessoas. Não, irmãos, Deus vai fazer. Deus vai salvar, vai ter pastores aqui, líderes, ministros de louvor. Vamos crer, então a gente precisa empolgar. Mesmo que talvez você não esteja crendo tanto, tá? Você vai, pela fé, declarar que você crê naquilo. Precisamos confiar nas pessoas. Hoje, eu não dou aula no Ministério Infantil. Eu tenho uma equipe que dá aula, então eu confio nas pessoas que estão trabalhando comigo. Às vezes elas chegam, Elô, posso fazer tal coisa? Eu falo, querida, não precisa nem pedir. Vai melhorar o trabalho, manda bala. Então a gente quer pessoas proativas, a gente quer gente que tome iniciativa. Né? Elô, estou pensando em melhorar a recepção, estou pensando em fazer uma... Pode, manda bala. Então a gente quer pessoas assim. Eu prefiro pessoas assim do que aquela pessoa que não faz nada, né? Então pode, qualquer iniciativa boa no favor do nosso ministério, vai em frente. Nós precisamos despertar o que há de melhor nas pessoas. Né? Às vezes você tem uma equipe, você vê uma pessoa e você fala, poxa, essa pessoa pro louvor, acho que... Você vê que é um auxiliar animado, que canta, que dança, que pula. Você fala, poxa, essa pessoa acho que daria certo ali. Chegar a fazer um desafio. Irmão, você não quer ministrar o louvor pra gente, né? Fazer um teste com você? Então a gente precisa desafiar isso, despertar o que há de melhor nas pessoas. Precisamos ser verdadeiros e sinceros com a nossa equipe. Corrigir na hora que for necessário. Nosso desejo é que todos os líderes, né,
todas as pessoas que estão envolvidas, sejam dizimistas. Então, se tiver acontecendo um irmão que, né? Como que a gente vai lá falar, ô criança, sejam fiéis se a pessoa não está sendo, né? Então, a gente tem que ter integridade, né? Então, a gente ser sincero de chegar e chamar, falar, irmão, está tudo bem na sua vida financeira, né? Como que está aí? Está fluindo? Vamos acertar a casa, né? Vamos ser fiel a Deus. Corrigir quando necessário. Eu tinha um auxiliar lá que as crianças não respeitavam. Um dia eu estava lá dando uma olhada lá, passou uma criança, deu um chute no bumbum dele. Deu um pontapé nele assim, falei, gente, o que é isso? E daí ele começou a brincar de luta com as crianças, falei, meu Deus do céu. Hoje ele é um facilitador meu, ele é uma bênção. Me ajuda muito. Mas daí eu chamei ele e falei, Ellison do céu, falei, você não pode fazer isso, filho, criança chutando sua bunda aqui. Falei, você faz isso com outras pessoas, que você está dando liberdade, ele vai entender, poxa, posso fazer isso com todo mundo, né? Daí ele falou, não, Elô, vou mudar. Falei, para de brincar de lutinha, irmão. A gente precisa, né? Não faça isso, não pode se igualar a criança. Não, você parecia pior que as crianças lá. E Deus trabalhou na vida dele. Hoje ele é um facilitador meu, fantástico. Ele passa assim, as crianças vão de fila atrás dele. Eu falo, nossa, parece um general. Então, assim, a gente precisa corrigir, né? Toda vez que for necessário, a gente está atento a essas necessidades, né? De domingo eu não ministro aula. Só que ficou cirandando assim, sabe? Tipo, cirandando, eu vou numa sala, eu vou no berçário, eu vou lá embaixo, vejo alguém sem a revista, falo, opa, fico ali um pouquinho, vejo que não preparou a aula. Então, gente, eu sempre estou ali dando uma espiada para ver se tá tudo de acordo, tudo sendo feito de maneira certinha. Bom, queria passar um vídeo para vocês. Eu falo rápido, né? Falo rápido demais, é coisa de mulher. Eu falo muito rápido e falo demais. Queria passar um vídeo para vocês, que eu passei na nossa reunião do Ministério Infantil. Eu queria que você prestasse muita atenção, que é um vídeo fantástico, que eu tenho certeza que vai falar com vocês. Será que tem que dar um clique lá? Cadê o irmão? Precisa ou vai sozinho? Vamos ver. Não é só na minha igreja que acontece isso. Todo domingo o pastor quase morre. O pessoal do mídia, ele pede uma coisa, não entra. Ele fala, irmãos, pelo amor de Deus. Tem domingo que não põe a letra direito. Daí o pessoal do louvor erra tudo. É só na minha igreja que acontece isso? Não, né? Daí o pessoal do mídia, o pastor pediu uma coisa domingo, na segunda-feira ele está tentando colocar. Enfim. Você acha que precisa do pendrive ou não? Ah, tá. Vamos lá. You'll find us laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting, and crying. You'll find us in homes, In schools and in shopping centres. You will find us in parks, on the street and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder For us to hear the message of God's love The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program We don't need more events or church camps We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family. through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities To minister to others. in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today. And the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp.
You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 In 10 years, will you have made a difference? Amém? Não tem como não mexer com a gente, né? Algo que é responsabilidade da igreja, né? Da nossa igreja, da sua igreja local. E quando nós lemos muitas vezes alguns textos, irmãos, né? Como o texto de 1 Pedro 5,8, que o diabo, o inimigo de vocês, anda em redor procurando alguém que possa tragar, as crianças estão incluídas nisso, né? O diabo não vê faixa etária. Ele não tem amor, compaixão pelas crianças. Ele vai investir sim nas nossas crianças, né? Nas emoções, nos medos, né? A gente precisa sempre pensar nisso, que todos os textos, né, do nosso inimigo, que ele é o inimigo das nossas almas, as crianças estão incluídas nisso, né? Nesses textos. E eu queria ler com vocês, não sei se vocês trouxeram Bíblia, o Salmo 78, para a gente encerrar aqui. Salmo 78, de 1 a 7. Nós não queremos perder nossas crianças, né? De pensar que muitas crianças que hoje ocupam os lugares nas nossas igrejas, talvez quando crescerem não estarão mais lá, né? Nós temos algo, nós temos uma missão, um trabalho a ser feito pela vida delas. Salmo 78, de 1 a 7. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Amém? Palavra de Deus para nós. Deixo, né, um desafio para vocês. Vamos agarrar essa geração? Se não fizermos, o mundo certamente fará. O mundo vai discipular os nossos filhos. Deus tem grandes planos para essa geração. E o que me entusiasma, o que tem que, né, ser o nosso entusiasmo é que Ele confia em nós para treiná-las, né? Vocês que já têm trabalhado com crianças, você que eu tenho certeza que, né, talvez vai ingressar aí no ministério para dar um apoio no ministério infantil da sua igreja. Nós temos, né, esse desafio de treiná-los, né, para a vida. Eu costumo dizer que nós queremos gerar adultos saudáveis na nossa igreja. Nós não queremos gerar pessoas doentes emocionalmente, pessoas dodóis, né? Eu falo isso muito com a minha filha. Eu falo, Su, a mãe não quer que você seja uma pessoa dodói, a mãe quer que você seja emocionalmente saudável. É isso que o nosso desejo, né? De trabalhar na criança como um todo, né? Trabalhar os 3 pilares: célula, igreja e lar. Tá bom? Amém? Queria orar por vocês.